designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Por que nós apresentamos as crianças, irmãos? Porque a criança que não é apresentada a Deus, consciente ou inconsciente, ela é deixada à escolha dos seres malignos que atuam nesse mundo. Eu ensino aqui que as crianças, elas devem ser apresentadas desde o ventre. Mas se você já passou dessa fase e não apresentou enquanto o filho estava sendo gerado no ventre, tanto o pai como a mãe devem fazer isso. A partir do momento que você ouve a palavra, estende a mão sobre o seu filho e ora por ele diariamente. Pastor, mas meu filho está longe. Grita o nome dele, aonde estiver. Porque enquanto viver, é sua responsabilidade. A oração de um pai, a oração de uma mãe, a oração de um responsável tem muito peso. Até porque o Senhor manda assim educar os filhos. Posso ouvir um amém? Amém. Vou ser breve nesta noite, porque eu tenho algo no meu coração que eu recebi ontem na meditação, que eu quero compartilhar com vocês. Mas presta atenção, porque esse momento não é menos importante, nem o momento supremo do culto, mas ele faz parte do culto. Eu sei que alguns de vocês já viram várias apresentações, mas em cada uma o Senhor tem uma testificação diferente. E às vezes todas que você ouviu, você não guardou algo como pode guardar nesta noite. No livro segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, versículo 13, diz que algumas pessoas traziam as crianças para que Jesus pudesse tocar nelas. Mas os discípulos repreendiam, não queriam que as crianças chegassem perto de Jesus. Eles repreendiam porque eles não entendiam a importância de uma criança ser apresentada ao Senhor e ser protegida. E muitas pessoas grandes e velhas na igreja não entendem a importância de orar para a vida de uma criança. Então eles traziam, mas os discípulos de Jesus repreendiam, dizendo que não precisavam daquilo. Quando Jesus viu aquilo, Jesus ficou indignado, irado, como se Jesus tivesse ficado com raiva, porque ele viu que os discípulos estavam tentando impedir que as crianças chegassem até ele. Mostra que o Senhor deseja que as crianças cheguem até ele, que as crianças sejam levadas até a casa, até a igreja, até os momentos de oração e ensinar. Eu já falei com vocês que as crianças veem o que as crianças fazem, o que os pais fazem. Eu já tenho muita dificuldade de estudar em casa agora. Eu quero jogar o livro e a caneta em cima da mesa, começar a meditar, vem o hábito, e ele quer um livro, quer uma caneta, e fica, e vai rabiscando, e vai escrevendo e tudo, você já tem uma dificuldade. Mas é natural, porque ele está vendo eu fazendo isso, ele quer fazer também. Ele vê orar, quer orar. Tem que fazer um exercício, ele quer fazer um exercício. Já estou falando para vocês, viu? Estou olhando para ele, mas o objetivo aqui é seu. E é uma realidade. A falta de exemplo que tem muitos filhos dentro de casa, e aí o caminho fica mais propício para o inimigo. Mas todas as pessoas que entram no ministério e aprendem a palavra de Deus sabem a importância de educar as crianças no caminho do Senhor. Amém? Amém. Então Jesus ficou com raiva, ele ficou irado, e Jesus dá uma palavra e disse: deixa vir as minhas crianças e não as impeça. Foi uma ordem, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a essas crianças. E eu digo a vocês a verdade, que quem não recebeu o reino de Deus no coração, como uma criança, em paz, com alegria, se não fazer assim, nunca vai entrar no reino de Deus. Em seguida, Jesus tomou a criança pelos braços e pôs as mãos sobre ela e abençoou. Vou ler só esse texto com você nesta noite, para frisar a importância do cuidado. Pastor, eu tenho vergonha de orar para o meu filho. Já ouvi pai falando isso comigo. Ô glória, é forte. Espere. Eu já vi um pai falando que tem vergonha de orar pelo filho, porque não teve essa aproximação. Quebra a vergonha em nome de Jesus, coloca a mão, vem cá filho, nunca fiz, mas vamos fazer agora. Não sei nem orar direito, mas em nome de Jesus eu te abençoo. Já é um começo, o início já é forte. A pessoa ter vergonha de orar pelo filho, ou o filho ter vergonha de tomar uma bênção ao pai, é uma questão muito complicada, e isso não é incomum nos dias de hoje. Queridos, todo pai quer ver o filho.
Você que é pai e mãe, vê se é verdade. Se não é, você vai entender isso. Todo pai quer ver o filho príncipe, um rei, de nome, de renome, poderoso, com sucesso, com glória diante de Deus e diante dos homens. O pai que não deseja isso do filho é doente, é esquisito, é estranho. Todo pai quer que o filho vá mais do que ele foi, faça mais do que ele fez, tenha mais do que ele conseguiu. É natural que o pai deseje ao filho todas as coisas. Pede o seu pai para colocar a mão na sua cabeça e falar assim: pai, libera sobre mim as bênçãos. Acabou. Você pode sentar, porque o pai, se tiver um pouquinho assim de fé, vai orar, Deus da unha do pé esquerdo até o último fio de cabelo, e sobre a esposa, e sobre o marido, e sobre os filhos, e os netos, e a vida financeira, profissional, porque está no coração do pai abençoar o filho. Está no coração de Deus, que é pai, que abençoar. Está no coração de Deus, que é pai, abençoar essa família, esse povo bonito e reunido aqui. Agora, a melhor escolha, Stephanie e Mateus, vocês como responsáveis, é só ele? Vocês... Então, é interessante você entender, o melhor caminho para guiar o filho é na presença do Senhor Jesus. Dentro de uma comunhão, vocês, uma comunhão como essa, por exemplo, vamos falar de nós, já que vocês estão aqui, poderia ter ido em mais de 600 igrejas evangélicas em Sete Lagoas, vocês escolheram vir aqui, então vamos falar aqui. Se vocês vierem aqui e trazer os seus filhos aqui, ou um outro ministério que preza a palavra do Senhor, ele não vai aprender a roubar, não vai aprender a usar droga, não vai aprender a xingar palavrão, ele não vai aprender a mandar a mãe para qualquer outro lugar, ele não vai aprender a bater a porta na cara da mãe ou do pai, ele não vai aprender coisas que desagradam o Senhor. O filho vai aprender a orar, vai aprender a respeitar, vai aprender a hora de fazer um lanche, a hora de ficar com a mãe. O filho aqui na igreja é a educação. E não é na igreja, é aos pés do Senhor Jesus. O único caminho para essa criança crescer com graça e ser usado e cumprir o propósito que Deus escreveu para ele antes de ele nascer, quando ele estava no ventre, é nos caminhos do Senhor Jesus. Aqui tem proteção, tem força, tem uma guarnição de anjos sobre a vida das crianças, porque nós oramos em favor das crianças. Então é muito poderoso o que vocês estão fazendo, mas isso não pode ser só uma cerimônia para ser bonito. Isso tem que ser vivido, isso tem que ser diariamente. Então o que nós fazemos aqui com essa cerimônia é só dar um peso na mente de vocês, como pai, como mãe, como vó, como tio, como padrinho, como responsável, a forma da educação para que essa criança cumpra o propósito que Deus tem na vida dele. Muito forte, poderoso e de grande responsabilidade. É por isso que Maria, casada com José, levou Jesus, ainda criança, ao templo para ser consagrado a Deus. E Jesus cumpriu o ministério dele, assim também como o primo de Jesus, o João Batista. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Nós vamos já passando pela fase em nome do Senhor. É correto que traga as crianças quanto mais cedo, tá? Para ser apresentada ao Senhor. E o objetivo, como eu já falei, é despertar os pais e responsáveis a importância de criar a criança no caminho do Senhor. A criança vai fazer o que ela vê os pais fazendo. Ela vai falar o que ouve os pais falando. Ela vai dançar segundo as músicas que são escutadas dentro de casa. Isso é normal da vida cristã. Por isso que o Senhor manda, ensina o seu filho do caminho que deve andar. Ensina ele, com ele, anda com ele. Ata as palavras de Deus. O que você liga na sua casa, o seu filho assistir, ouvir, escutar? Quando seu filho senta do seu lado, o que ele está assistindo? O que ele está vendo? O que ele está compartilhando? É interessante você pensar sobre essas coisas. Às vezes o filho fala palavrão, é ignorante, e a pessoa pensa, esse filho não tem educação, não, esse filho não tem exemplo. Tem exceção, mas às vezes não tem um exemplo. E começa lá dentro de casa. Se eu gritar forte com a Ramayane e bater as portas daqui a pouco, quando a Ramayane for chamar a atenção do árbitro, ele vai gritar com ela e vai bater a porta. Isso é natural. É natural. Queridos, eu quero perguntar aos pais agora nesse momento, e eles vão falar assim com força, com convicção.
Stephanie e Mateus, pai de Davi e Luca Pacheco dos Santos. Vocês se dedicarão como pais a instruir no caminho do Senhor o Davi e Luca Pacheco, confirmando o compromisso que acabaram de ouvir. Bem? Promete, presta atenção, instruí-la nos ensinamentos de Jesus Cristo. Querido, você está fazendo um juramento, viu? Então, prometa instruí-la nos ensinamentos de Jesus Cristo. É de Jesus, não tem mais ninguém. E guiá-la no desenvolvimento de um caráter cristão. Amém? Vocês dois conhecem o Evangelho, né? Já? Ela conhece mais. Prometem, presta atenção, modelar a vida desta criança mediante uma conduta, olha aí, doméstica, a conduta dentro de casa, o convívio, pela palavra e pelo exemplo, para que na idade, é responsabilidade sua, quando ele estiver maior, ele já ser ensinado na idade a tomar a decisão para participar do batismo nas águas. Agora é uma apresentação, ele não pode tomar a decisão de se arrepender, porque ele não compreende. Mas na idade dos 12, 11 anos a partir, se ele frequentar uma igreja que já ensina, ele já pode decidir, eu quero ser batizado. Então prometem modelar a vida dessa criança mediante uma conduta doméstica exemplar, pela palavra e pelo exemplo, para que na idade apropriada ele receba Jesus Cristo e participe da comunhão dos salvos, esteja a serviço do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Visto que vocês prometem diante de Deus desta congregação dedicar esta criança ao Senhor e o tem firmado com suas próprias palavras, eu, como ministro do Evangelho, exorto que dedique a esta santa devoção com responsabilidade, sabedoria e perseverança. Alguém pode trazer a criança para próximo? Eu queria que a igreja ajudasse a dedicar essa criança ao Senhor. Você vai orar por essa criança e pode citar o nome do seu filho agora, onde tiver, seu neto. Quer ver? Vou fazer o passamento, não. Porque tem um apelo comigo. É dizer. Eu quero que vocês estendam a mão e digam assim: ó Pai Criador dos céus e da terra, eu te rogo pelo bem-estar deste menino, livra-o da cilada do maligno, e guarda sua saúde, que à medida que ele cresça, em idade e estatura, cresça também na graça e no conhecimento de Jesus. Concede sabedoria aos seus pais, para que o criem em teus caminhos, dedicando esta criança à tua honra, ao teu serviço, em nome de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu oro assim: ó Senhor, faça resplandecer o rosto sobre a vida desta criança e sobre a vida dos seus pais. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê paz, em nome de Jesus. Amém? Amém. As palmas exaltam o nome do Senhor. Atos capítulo 12. Bem, nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento.
tendo prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu o anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou do lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse o anjo. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse ainda o anjo: ponha a capa e me siga. E saindo Pedro o seguiu, mas Pedro não estava sabendo se aquilo era real, o que se fazia por meio do anjo, ou se parecia, ou se era uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegando ao portão de ferro que dava para a cidade, este se abriu por si mesmo para ele, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes de tudo o que o povo judeu esperava. Amém. Diga: Senhor Jesus, é tua palavra, e o meu coração é teu. Eu entendo a tua palavra através do teu Espírito Santo. Satanás não rouba a palavra lançada, porque o meu coração é uma terra agradável, boa terra, vai produzir, em nome de Jesus. Eu profetizo, vai produzir, esta palavra vai produzir, em nome de Jesus. 30, 60, 100 por 1, assim seja. Amém. Graças a Deus. O Senhor Jesus é poderoso. O nome dele é poderoso. Amém, irmãos? O meu tempo é curto, então eu tenho que ser breve para você. Presta atenção, você sintonizar na história e a palavra entrar no seu coração. Presta atenção aqui. Herodes estava governando a região onde Jesus habitava. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha subido ao céu, e deixaram então os discípulos, que agora eram apóstolos, governando e liderando a igreja. Herodes era um homem terrível, ele era ciumento como Hitler. Ele tinha ciúme da própria sombra e temia a própria sombra, e qualquer pessoa que sequer olhasse para ele atravessado, ele mandava matar de uma determinada região. Herodes, ele percebeu, conforme o texto está dizendo aqui, que a igreja, quando ela cresceu, ela não era amada por todos, nem pela maioria. A igreja era odiada pelo povo judeu, aonde o próprio Jesus tinha vindo. O próprio povo judeu que esperava e queria que Jesus viesse, quando Jesus veio, e veio na sua humildade, na sua simplicidade, não veio como rei, não veio no cavalo branco ainda, mas virá, mas veio na sua simplicidade, veio de uma terra, de uma cidade pequena, da cidade de Nazaré, até que o povo disse assim: Nazaré não vem nada bom, lá o povo é tudo misturado, lá o povo é tudo esquisito. Lembra quando eles falavam assim de Jesus? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus veio na simplicidade, num lugar mais esquecido, uma cidade pequenininha chamada Belém, terra de ninguém, pequenininha, esquecida, ignorada, sem ponto de apoio, sem ponto político, sem questão de bar, de posse, de porto marítimo, uma cidade esquecida, pequenininha. Jesus nasceu ali, foi para Nazaré, uma cidade mal falada, viveu em terra. Jesus poderia ter nascido naquele tempo nos grandes castelos que já existiam na China, por exemplo. Poderia ter nascido, ou pelo menos em Israel, mas ele poderia ter vindo, por exemplo, de um casamento de sacerdotes e ter nascido no templo. Não. Deus escolheu a simplicidade para colocar o filho dele
para provar os corações dos homens. Amém, querido? Amém. Simplicidade para colocar o Filho dele na terra e provar os corações dos homens. Coisa simples. Gente simples. Tem alguém simples aqui nessa noite? Poucas pessoas. Não sei se vocês ficaram com vergonha de falar. Eu sou simples, você é orgulho. Mas o Senhor escolhe pessoas simples. Pastor, mas eu não sou tão simples assim não. Eu tenho muita vaidade. Você está no lugar certo. Diz, Senhor, vem e aprende de mim, que sou manso e humilde de espírito. O Senhor está dizendo, eu vou transformar você. E não é uma pessoa boba, uma pessoa capaz de representar o meu dom e o meu reino. Então Herodes percebeu que prender os líderes da igreja satisfazia o povo judeu. O que ele fez? Prendeu Tiago, diz o texto, irmão de João. Em Atos capítulo 12, diz que ele prendendo, maltratou e depois mandou matar Tiago, irmão de João. A espada, decapitado, curvado, com a cabeça, já assistiu o filme de guerra, cortou a cabeça de Tiago. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Amém, querido? Herodes viu que isso agradou o povo. E o povo começou a agradar de Herodes. Então Herodes pegou e mandou prender o apóstolo Pedro. E aí a igreja entrou em crise. Tiago, Pedro e João eram os três principais. Tiago está morto. João escondido. Pedro preso. E Herodes pretende julgá-lo e também matá-lo depois da Páscoa. A igreja que está nascendo, acabou de ser inaugurada depois da morte e ressurreição de Cristo, ficou em crise. O povo falou, meu Deus, o que será de nós? Matou Tiago, prendeu Pedro, vai matar, mata João, acabou a liderança da igreja. Nós não conseguimos levar isso à frente. O que você faz quando os problemas são maiores do que a sua força, seu recurso, sua capacidade, o seu nível de relacionamento? A igreja deixa um exemplo. Desespero, ficou, nervosos ficaram, com medo ficaram, porque os três pilares, diz o apóstolo Paulo da igreja, era Pedro, Tiago e João depois de Jesus. Um está morto, o outro está preso e o outro fugiu. A igreja fez uma coisa, diz o texto de Atos capítulo 12. Se reuniu numa casa e começou a orar intensamente. A oração é uma coisa que a gente faz pouco, sabe que deveria fazer mais, e sabe que quando termina de fazer, poderia ter feito melhor. A oração é isso na nossa vida. Fazemos pouco, sabemos que deveria fazer mais, e quando a gente ora, eu poderia ter melhorado. A oração é uma das armas mais ignoradas pela vida dos cristãos, e jamais poderia ser. A igreja em crise e a igreja com medo. Perdeu o apóstolo Tiago, vai perder o apóstolo Pedro, é o que eles estão pensando. João fugiu. Mas o texto diz que a igreja se reuniu e orava intensamente a Deus por ele. A igreja sempre vai enfrentar Golias. Davi matou só o primeiro. Sempre tem Golias. Quando eu falo igreja, eu estou falando você que pertence ao reino. Sempre vai ter problemas que fogem da sua força, do recurso, da sua capacidade. Mais um pouquinho eu te acerto. A igreja sempre vai enfrentar Golias. E não é falta de amor de Deus. Se você não se deparar com situações que tiram seus pés do chão, você nunca vai aprender a tocar no trono do Altíssimo. Compreender o que é Deus é compreender que as suas orações em um tempo serão ouvidas, mas não serão respondidas imediatamente,
Porque a Bíblia fala, eles oravam intensamente, estavam numa oração contínua, dia a dia, constante, ora, constantemente, para Pedro ser liberto. Não fizeram uma oração de 30 minutos e pararam e falaram, está entregue nas mãos de Deus, seja feito a tua vontade. Não, eles estavam dizendo, enquanto o Senhor não responder, daqui nós não afastamos as nossas mãos, as nossas vozes, nosso joelho, o nosso círculo de oração. Intensamente é com toda a sua força. Você sabe quando você ora com toda a sua força, ou quando você vai na oração e fala, Pai nosso que está no céu, santificado. Pessoa, Pai, não me está entregue tuas mãos, ou glória. Isso aí não. Não é isso. O Senhor nunca ensinou isso. Para ser sincero, Jesus ensinou que tem momentos que a gente tem até que repetir oração, como Jesus repetiu no jardim. Pai, se for possível, eu não queria, se for da tua vontade, se for possível. Jesus só repetiu a oração do jardim porque o que ele ia enfrentar estava além da capacidade dele como homem e sua força. Quando ele viu que o que ele ia enfrentar era forte demais, estava além dele, ele recorreu à oração. Se você está vivendo coisas que está além da sua força, Deus está te dando caminho. Se você não recorrer à oração, você não vai suportar. Mas se você recorrer à oração intensamente, Jesus recorreu à oração intensamente. Pastor, mas eu não encontro ninguém para orar comigo. Não tem problema, Jesus não tinha nem os apóstolos, porque os próprios discípulos estavam dormindo, porque estavam cansados. Porque a luta sua não é a luta do seu irmão. Então também não culpa o seu irmão quando não quer orar com você e sofrer com você pelas madrugadas. Poderia, mas se não faz, também não vai culpar. A cruz é sua. A recompensa vai ser sua. A experiência está sendo sua. Deus está chamando você pelo nome. O problema no casamento é grande, mas é seu. Ninguém tem desculpa, porque todo mundo tem um quarto, tem uma sala, tem um quintal, tem a beira de uma cama, tem um ministério, para falar, Pai, é a mesma oração de ontem, porque ainda não resolveu, mas o Senhor pode. Jesus orou e repetiu, eu posso repetir. É as mesmas palavras. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que não é muito por falar, que não é muito falando que a gente vai ser ouvido. Não é nesse sentido. Jesus repetiu, porque a crise estava maior do que as suas forças, mas repetiu com o coração. E a Bíblia fala que quando ele terminou, os anjos vieram e o consolaram e conversaram com ele e deram força para ele e falaram com ele, é o seu propósito, para isso o Senhor veio, o Senhor vai cumprir esse propósito, vai morrer, não tem como, o Pai determinou, mas estaremos contigo te dando força. Um consolo veio através de anjos para quem ora. Oração. Essa palavra Deus está falando. Se tiver pelo menos 2 pessoas que estão ouvindo, e o Espírito já colocando lá dentro do Espírito assim, sabe? Ora, clama ao Pai. Você já, estou começando agora, já estou ouvindo a palavra e já estou revoltando contra a situação. Eu estava quase que jogando a toalha, mas vou levantar as minhas mãos e vou dizer, qual poderoso esse nome, qual maravilhoso esse nome, o nome de Jesus, esse é quem eu sigo, qual poderoso esse nome é. Você que já está movendo isso, foi para isso que Deus te trouxe nesta hora. Porque você não vai se entregar, não vai jogar a toalha, não vai desistir, não vai parar. Nós vamos vencer todas as batalhas e barreiras em nome de Jesus. E Satanás não tem autoridade na tua casa, na tua família, nas tuas finanças. Ele não tem. Ele não pode ter. Eu não sou contra a manifestação. Eu não sou contra fazer manifestação na porta da prefeitura, na porta do Planalto Central, na porta de escola. Eu não sou contra fazer manifestação. Mas a Bíblia não ensina a fazer manifestação. A Bíblia não ensina a colocar cartazes e colocar publicação no Face, colocar no status. Não é contra isso, mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina a oração. O problema é grave demais na cidade, no estado, no país, na família, nas finanças.
ele fala, oração. É grande demais entre casa, consigo mesmo dentro de casa, ou consigo mesmo. A Bíblia ensina uma coisa, oração. Não é baixo assinada, não é panfleto, não é fazer movimentação, não é trazer uma massa de gente para as ruas. Isso pode ser feito, desde que seja feito abaixo de oração. Se fizer todas as coisas e esquecer de orar, nós não seremos abençoados, porque não tem a bênção de Deus, porque nós estamos em obediência. O Senhor fala, em crise, enfrentando Golias, é oração intensamente. É o texto que diz. Quando o povo de Israel foi enfrentar os amalequitas, e amalequitas eram homens mais valentes de Israel na guerra, sabe o que Moisés fez? Saiu correndo, subiu no monte mais alto, estendeu a mão e começou, Pai, o povo não sabe guerrear, mas está fazendo o que pode, a vitória é nossa, pelo nome do Senhor. E Moisés ficava com a mão estendida, e o povo sobrenaturalmente vencia os seus inimigos. Quando Deus falou com Abraão, Sodoma e Gomorra vai ser destruída, Abraão saiu, gente, foge, o fogo está vindo. Abraão ficou parado diante de Deus e falou, vamos orar, vamos conversar. E se foi encontrado 50, 40, 30, 20, um diálogo com Deus, um relacionamento com Deus, uma proposta, uma conversa com Deus. Irmãos, eu não tenho tempo para falar disso hoje, mas eu quero falar sobre essa oração de Abraão com mais detalhe com vocês. Existem vários tipos de oração. Eu oro agradecendo, eu oro dizendo que Ele é santo, eu oro falando sobre as minhas necessidades, e eu oro apresentando a minha causa. Diz o profeta Isaías, apresente a sua causa e as suas razões para Deus, para ver o que Ele vai fazer. Sabe o que é isso? É você falar assim, vai, como Abraão falou, vai destruir Sodoma e Gomorra, tudo bem, o Senhor é Deus Todo-Poderoso e faz o que quer. O Senhor vai destruir o ímpio com o justo. Não faço parte da característica do Senhor. E se lá tiver 50? E se lá tiver 40? E se lá tiver 30? E se lá tiver 10? Lá tinha 10, irmãos? Não tinha. Olha que mistério, presta atenção nisso aqui. Lá tinha 10? Não tinha. Lá não tinha 10 pessoas. Pastor, mas por que Abraão então pediu? E se tiver 10? O Senhor falou, não, eu vou atender. Mas não tinha 10. Mas o que ele ganhou com isso? Parece que a oração de Abraão foi em vão. Porque ele orou, e acabou a cidade sendo destruída. A mulher de Ló ficou estável, saiu dele as 2 filhas, e os anjos ainda parece que tiveram até problema para sair daquela cidade maldita, cheia de demônios. O que Abraão ganhou? Intercedendo. Já parou para pensar? O que Abraão ganhou intercedendo? Ele pediu 50, ele pediu 40, ele pediu 20, ele pediu 10, e Deus falou, beleza, pode. Mas não tinha nem isso. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus sabia que não tinha 10. Abraão talvez sabia, não sei, mas certo, provavelmente eles imaginavam que teria 10. Mas Deus, não Abraão, Deus sempre procurou intercessores. Deus sempre procurou alguém que orasse por uma causa. Mesmo que aquela causa estivesse totalmente perdida, Deus olha e fala, como que pode alguém interceder em favor de pessoas que não têm nem relacionamento, nem ligação? Vou salvar, eu vou dar tempo, vou salvar o seu sobrinho, vou salvar a mãe dele, vou salvar os filhos, vou salvar o genro. Não foi salvo porque eles desobedeceram, mas por causa desse relacionamento de intercessão, Deus diminui o tempo da destruição. É por isso que os anjos falam assim, corre, depressa, porque já era para ser destruída a cidade com antecedência, mas por causa de Deus ter encontrado um intercessor, não salvou a cidade, mas salvou aqueles que atenderam a voz do Senhor. Deus ouviu Abraão, não foi por causa de Abraão em si, mas é porque Deus necessita de ter um intercessor na terra. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser jovem, pode ser criança, pode ser pai, pode ser esposa. Não tem exigência de ministério. Tem que ser alguém que sinta como Deus. Tem que ser alguém que queira que a vontade de Deus seja realizada da melhor maneira. E uma vez eu expliquei isso aqui, e eu preciso explicar de novo. E já olho para mim parar.
Quando Deus encontra um intercessor, uma pessoa que ora, é qualquer pessoa, é você que está me ouvindo, sobre qualquer situação, sobre qualquer causa, a Bíblia chama essa pessoa de intercessor e de atalaia. E deixa eu explicar de novo, que eu expliquei algum tempo atrás, algumas pessoas podem ter esquecido. O atalaia é uma pessoa que está sobre um muro, um castelo. Imagina um castelo. Nesse castelo há um muro, e nesse muro foi feito um buraco, uma passagem. O atalaia, ele pega sua arma, sua armadura, sua lança, sua espada, sua flecha da época. Enquanto aquele muro estava sendo ainda reconstituído, aquele buraco estava sendo tampado, ele se colocava para o lado de fora do muro. E o buraco ficava no muro, mas ele ficava para o lado de fora. De modo que você já entende que se fechasse e tampasse o buraco do muro, ele tinha dificuldade de entrar para dentro. Vocês compreendem? Então o que o atalaia está fazendo? Arriscando a própria vida para salvar alguém lá dentro, que pode estar dormindo, comendo, não está nem aí com a situação, mas o atalaia se comoveu, levantou, pegou a armadura, pegou a lança, a espada e uma flecha, pôs os pés para o lado de fora e se posicionou com a lança na mão, espada na cintura, sua flecha, que era a questão da época, e ele ficava assim. Ele não dormia, a cidade dormia, a mãe dormia, o pai dormia, os filhos dormiam, ou alguém ficava jogando videogame nas redes sociais, ou ficava namorando, mas tinha um intercessor, Senhor. Se fizesse um barulho, o atalaia já pegava a lança, se apresentasse e o atalaia dizia: quem é? Ele conhecia pela voz, ele conhecia pelo sotaque, ele conhecia pela cena da cidade. Se aquela pessoa não respondesse, o atalaia fazia um alarme para a cidade se preparar, e ao mesmo tempo lançava a sua flecha, lançava a sua lança, tirava a espada e ficava em prontidão para matar ou para morrer. Mas ele se posicionava na brecha. E a Bíblia diz que Deus procura intercessores que são atalaias. É como se Deus dissesse assim, ó: a cidade está tendo gente com suicídio e depressão, e Deus procurasse, não é suicídio e depressão, Deus está procurando atalaia. Quem vai colocar na brecha? Quem vai orar? Quem vai interceder? É assim que é a procura de Deus. O problema está com doença na vida de crianças. Deus não olha, problema na vida de crianças. Não, Deus procura intercessor. Quem é se coloca na brecha? Porque se colocar na brecha é se tornar visível para o inimigo. Quando o inimigo está indo para destruir o castelo, a primeira pessoa que ele olha é o atalaia. Porque o inimigo sabe que se ele não destruir o atalaia, ele não pode entrar no portão e nem na brecha do muro. O atalaia é um sacrifício vivo. Entrou uma situação dentro da minha casa, e Deus não está olhando a situação da sua casa, Deus está olhando quem é que vai orar, quem é que vai interceder, quem é que vai dialogar comigo, como Abraão dialogou, como Moisés intercedeu, como Ezequiel, como Neemias. Quem é que vai orar? Quem é que vai sair fora da sua guarnição de proteção do castelo, da cama, do quarto, do aconchego, da família, e vai se colocar numa posição de oração e vai dizer: Pai, eu estou aqui para te apresentar uma causa, e não sei até quando vou apresentar, mas eu estou sentindo no coração que o Senhor me chamou para isso. Essa situação na minha casa, na minha vizinha, no meu quarto, na vida do meu filho, dentro da igreja, dentro do ministério, eu não aceito porque não provém do Senhor sobre a minha vida. Eu me coloco agora sobre a brecha. Deixa que o inimigo me ver, e ele vai te ver. Vai te ver, Satanás vai te ver. Porque quando você ora, em nome de Jesus, você está invocando o nome Todo-Poderoso. Começa a ter uma sintonia. Lembra de Jacó? Uma escada do céu da terra do céu. Você pode não perceber, mas quando você ora e você começa a entrar em níveis de oração, começa a existir um fluxo de luz, de brilho, de conexão,
de anjo, de resposta, de prontidão, de pessoas olhando sua situação. Ainda você não percebeu, mas já está acontecendo a conexão. As primeiras pessoas a que vê os seres é Deus e os demônios. São seres espirituais. Porque você é uma atalaia e você se pôs fora do problema, com a lança, espada, flecha, e está vigiando aquele que vem para destruir sua casa, esposa, família, filho, conexão, profissão, ministério, tirar você da igreja, do relacionamento. Parou para interceder, você se torna visível ao seu inimigo. Mas não é para você ter medo. Não é para você ter medo. Porque eu já preguei aqui, volto a repetir: seja conhecido pelos demônios. Se você não é conhecido pelos demônios, o que você faz que agrada a Deus? Todo ser humano que segue o caminho de Deus tem que ser odiado por Satanás. Satanás tem que ver você. Ele tem que coçar a cabeça e falar: o que eu vou fazer? Que incômodo! Está destruindo os planos, está destruindo a seta, está destruindo o laço do passarinheiro, está queimando aquilo que eu fiz para destruir uma casa, uma família, um ministério, uma igreja, alguém, uma criança. O que eu vou fazer? Os demônios têm que se posicionar assim. E quanto mais os demônios se posicionam assim, é porque mais a graça do Senhor vai gerando em você vida. Daqui a pouco você passa a receber conexões do mundo espiritual. Anjos visitam. Mal, eu creio que os anjos visitam. Eu creio que Deus ainda remove pedras, então eu creio que anjos visitam. Anjos entram em sonhos e entregam recados. Anjos trabalham na intuição, no interior. Anjos falam, anjos revelam, anjos conversam. Hoje de manhã uma irmã veio aqui no culto e falou: pastor, eu tive uma experiência sobrenatural. Ela está em transição para sair da igreja onde ela estava e conhecer a verdade de Jesus, porque ela estava na igreja por causa da religião, não por causa de Jesus. Mas a família é muito ligada à igreja e está aprendendo demais. E ela com muita dúvida. E ela falou que viu um demônio que pegou ela pela mão e disse assim: olha aqui, ó, eu vou começar com isso para você ver o tanto que você está errada. E ela falou que viu ela dentro da igreja. Me contou hoje de manhã, sentada aqui, onde está o Tiago Fatinha, que o demônio pegou a mão dela e guiando ela dentro da igreja e falou para ela assim: ó, olha aí essas pessoas, como que elas dão oferta na igreja. E as pessoas iam lá e jogavam uma moedinha dentro da igreja. Ele falou assim para ela: tá vendo? Ele joga só moedinha. E são mais ricos e mais próximos do que você. Agora você é fiel na casa do Senhor, não sei como falou, você é fiel lá na igreja e dá total do seu dízimo, ou você passa necessidade e eles não passam. Você acha que isso é certo? E ela falou que de repente começou a pensar sobre isso na visão. E aí depois o demônio falou com ela assim: eu não gosto que você chama esse nome. E ela citou um nome. Eu vou falar aqui para vocês, mas eu expliquei para ela o que significa isso. E ela citou o nome na igreja católica, Nossa Senhora de Lourdes, que chama, tem isso? E ela citou Nossa Senhora de Lourdes. Aí o demônio deu um grito e sumiu, desapareceu. E ela falou: pastor, que coisa esquisita, o que significa isso? Eu falei com ela: significa muitas coisas, mas tem as principais. Primeiro, o diabo está detestando que você está saindo da religião e conhecendo Jesus. E o diabo ficou com raiva porque você creu na palavra e é uma pessoa dizimista fiel na casa do Senhor. Mesmo ela não vindo na igreja, ela me liga no serviço: pastor, está aí, vou devolver a oferta, um dízimo, acabei de receber. Ela sai do serviço, vem aqui correndo e dobra o joelho e apresenta com lágrimas no altar. Ele está com raiva disso seu. Mas por que eu gritei Nossa Senhora de Lourdes e ele sumiu? Porque ele é mentiroso, falei com ela. Ele é safado, o diabo é mentiroso. Ele está tentando fazer você acreditar que se você se apegar a Nossa Senhora de Lourdes, ele vai temer. Mas ele é mentiroso, porque a Bíblia diz que ele só respeita o nome de Jesus. Não tem Nossa Senhora de Lourdes, Aparecida, João, Tiago, Pedro. Não tem pastor, papa, apóstolo. Não tem ninguém, é só o nome de Jesus. Grita o nome de Jesus que você vai ver. E ela falou: é mesmo? Eu achei estranho porque tinha muitos nomes lá, mas ele disse que o meu, eu era dedicado a aquele, e aquele se eu chamasse, ele ia me deixar. E quando eu chamei, ele deixou. Eu disse: mentira do diabo, é uma peça teatral infantil, besta, quem é o diabo para enganar você nisso? E ela falou assim: foi por isso, pastor, que nos últimos 2 cultos que eu tentei vir, eu levantei, chamei o Uber lá do Pátio agora, e o Uber estava chegando 5 minutos, e de repente cancelava. Eu chamava outro: estou chegando,
e de repente cancelava. Eu falei assim, meu Deus, eu moro num bairro nem tão difícil nem perigoso e ficou arrumado na porta da porta da casa dela 2 vezes para vir na igreja e não conseguia. Você acha que é fácil, irmão? Você acha que é comum? Quando dá na hora de você vir para a igreja, dá sono, dá preguiça, fica cansado, dá fome, dá vontade de assistir um filme, dá vontade de jogar bola, dá vontade de correr. Isso é um demônio. Sexta-feira, 2 pessoas me mandaram uma mensagem. Uma falou assim, pastor, eu cheguei na porta da igreja, sentei nesse banco na pracinha, olhei no relógio, era 7h15 e falei, graças a Deus, hoje frequento essa igreja, esse culto, que tem meses que eu estou querendo vir. E de repente meu telefone tocou 7h20, era uma questão urgentíssima e eu tive que sair. A outra irmã falou assim, pastor, peguei meu carro para ir. Agora eu não sei se ela falou, se não ligou, vou trocar a gasolina no meio do caminho. Eu tentei pegar o garçom, mas já ficou tarde demais. Você acha que isso é comum? Um poder das trevas maligno, que não quer que você entre nessas portas. Mas Deus já não falou sobre isso, já tem uns 2 anos. E nós temos orado dizendo, Senhor, todo laço de Satanás, todo plano maldito, nós repreendemos em nome de Jesus. O teu povo vai chegar nesta casa e nós estamos orando em nome de Jesus. Eles vão ouvir a palavra, eles vão louvar, eles vão adorar, eles serão abençoados. Tem gente se colocando na brecha em favor da tua vida. Eu preciso concluir. E o povo começou a orar insistentemente. E a Bíblia fala que um anjo apareceu de repente. Irmão, a tua resposta vai vir de repente. Não para de orar de repente. É de repente que a pedra é removida. É de repente que o anjo chega. E quando Pedro, que estava dormindo, cercado por 17 soldados, o anjo de repente clareou. Quando Pedro viu o anjo, as correntes se estralaram e caiu no chão. E o anjo falou, pega a capa, pega tudo e sai. E passou por meio de 17 guardas de tropa de elite. E não viu o anjo. Eles não viram o anjo e nem Pedro. Foi de repente. Deus não tem a hora certa. Deus só quer que você ore intensamente. Mas Ele sabe o que vai fazer, como vai fazer. E eu não preciso falar para você os detalhes. Como que vai acontecer, como que vai abrir a porta. Eu não preciso, porque eu também não sei. Eu sei que se o povo que se chama pelo nome se orar, humilhar, clamar, invocar o nome do Senhor, se arrepender dos seus pecados, foi Deus que disse, eu vou ouvir, eu vou ouvir, eu vou ouvir, e vou abrir a janela do céu, e vou derramar uma bênção, vou sarar, vou curar, vai ter proteção, vai ter saúde, vai ter bênção. Mas eu preciso que vocês que se chamam pelo meu nome, orem. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé como sentinela em nome de Jesus. Se coloca de pé fora da brecha do muro. Se coloca de pé com prontidão. Diz, tira a mão do namorado, do casal, da irmã. Se tiver com o menino, não tem como. Não pode jogar o menino no chão, misericórdia. Mas se concentra agora. Eu não quero ensinar você a orar, que você já sabe. Mas nós vamos ter que derrubar algumas barreiras antes de terminar o culto nesta noite em nome de Jesus. Tem algumas barreiras que precisam cair agora. Você veio nessa noite aqui agora para aprender sobre oração. A Stephanie e o Mateus, né? E o Mateus e a família não veio nesta noite só para apresentar a criança, veio para ouvir essa palavra sobre oração intensamente. Tem portas, algemas que vão ser abertas, cair, e vai ser gente livre a partir de agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus orava de madrugada, ele orava cedo, ele orava no monte, ele orava enquanto andava, ele orava enquanto caminhava. A Bíblia diz que Jesus diz assim: não é para vocês louvar continuamente. O Senhor não manda fazer isso. Não é para dar estudo bíblico todo dia. A Bíblia também não manda fazer isso. Não é para falar sobre casamento todo dia. A Bíblia também não manda fazer isso. Não é para trabalhar com jovens todo dia. A Bíblia também não manda falar isso. Não é para fazer reunião com as mulheres todo dia. A Bíblia não manda fazer isso. A Bíblia manda fazer uma coisa diariamente. Ora diariamente, continuamente, sem parar. Isso a Bíblia manda. Deus, presta atenção nisso, presta atenção. O Senhor não disse que essa casa seria chamada casa de louvor. Ele nunca falou isso. O Senhor não disse que a casa seria chamada de casa de estudo bíblico. Também não.
uma casa de doação, de trabalho voluntário, de dar banho para mendigos de rua. Ele olhou e disse assim, esta minha casa será chamada casa de oração. Porque quando vocês reunirem e vocês começarem a orar, o céu ouve, o Senhor libera anjo, o Senhor expulsa demônio, o Senhor faz alguém conhecer o seu nome e te abençoar nessa terra, nessa cidade, no trabalho. Ora, diz o Senhor. Tem problema com filhos? Ora. Tem problema no relacionamento? Ora. Tem problema com a finança? Ora. Tem problema com a igreja? Ora. Tem problema com a liderança? Ora. Tem problema com você mesmo? Ora. É casa de oração. Em nome de Jesus, eu quero orar com você nesta noite. Espírito Santo, revele para esta alma que está aqui nesta noite. O Senhor está levantando esse homem, essa mulher para quê? Para combater o quê? Espírito Santo, o qual nós estamos invocando todos os dias, especialmente na segunda-feira. Esse homem, essa mulher vai combater o quê? Vai colocar na brecha sobre qual situação? Família, bebida, na família, na casa, droga, vício, prisão, violência dentro de casa, morte no bairro, ameaça de morte. Qual que é a causa que Deus está colocando em você agora? Financeiro, propósito para alguém, consertar o seu relacionamento, não sei. Qual o propósito? Qual o propósito? Receba o seu propósito agora. Se você puder concentrar, não em mim, só nas palavras que eu estou dizendo, receba o seu propósito agora. Deixa o Senhor abrir a sua boca e você vai começar dizendo: Satanás, nessa área não, a partir de agora não. Deus me levantou e eu estendo a mão e digo: em nome de Jesus, aqui em casa não, na minha cabeça não, sobre a vida dos meus netos não, sobre a vida dos meus filhos não, sobre a vida do meu marido ou da minha esposa não, sobre o meu trabalho não. Em nome de Jesus. Pai, eu oro agora com a tua igreja. Tem barreira agora para ser derrubada agora. Tem barreira agora para ser derrubada agora. Tem barreira agora para ser derrubada agora. Desânimo, tristeza, preguiça, cansaço, falta de fé. O Senhor deu a palavra. Ora intensamente. Começa agora. Em nome de Jesus. Abre a boca deste filho, desta filha do Senhor, movida pelo Espírito Santo. Coloca uma revolta agora, meu Pai, neste coração, contra algo, contra alguma coisa, contra aquilo que não convém e não agrada ao Senhor. Neste momento, em nome de Jesus Cristo, 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 em nome de Jesus Cristo. Erga a tua voz agora, erga a tua voz agora, erga a tua voz, erga a tua mão, diga não a alguma coisa, diga não a alguma coisa, repreende alguma coisa, repreende uma porta que está fechada, repreende agora, um filho rebelde, repreende agora, um problema no casamento que não passa, repreende agora, repreende agora, repreende agora, repreende agora, o ministério que Deus te deu, o ministério que Deus te deu, o ministério que Deus te deu, repreende agora, o ministério que Deus te deu, repreenda agora,
Deus te chamou para orar. Deus te chamou para orar. E não, eu tenho que parar. Eu tenho que parar por causa do horário. Eu tenho que parar por causa do horário. Eu tenho que parar por causa do horário. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite. O que você começou a fazer até agora na oração é para você continuar depois que chegar em casa. Veio aqui, a esposa não veio. Chega em casa e passa algo, o cara vai ficar de boca aberta. Antes de dormir, fala para ela: vamos fazer um minuto de oração. Tua esposa vai ficar surpresa. Tua namorada, tua noiva vai ficar surpresa. Teu marido vai ficar surpreso. Pode até rir. Mas eu não sei nem orar, você não sabe, não tem problema. Pai, abençoa minha casa, o pastor pregou e eu creio na tua palavra. Entra com a providência na minha casa, faça assim hoje antes de dormir, em nome de Jesus. Faça da tua casa um altar. Faça do teu lar um altar. Essa palavra não é para ser resolvida aqui, não. É continuamente em nome de Jesus. Continuamente, irmãos. Eu creio e eu sei que é verdade. Deus levantou intercessor aqui, atalaia aqui. Tem gente saindo desta noite aqui com muita raiva do demônio, com muita dificuldade que estava passando, mas vai estar sempre levantando a mão e dizendo: demônio, na minha casa você não faz gracinha mais. Você não faz gracinha na minha casa mais, em nome de Jesus. Oh Senhor Jesus, eu tenho que parar, eu tenho pouco tempo para parar. Oh Senhor Jesus. Presta atenção no aviso. Vai ser a primeira vez que vamos ter isso na igreja. Ó, encontro.